Imagine estar andando por uma floresta tropical, em meio à umidade, folhas caídas e o som constante de insetos. De repente, você se depara com uma cena digna de um filme de terror. Uma aranha completamente imóvel, como se estivesse petrificada, com um estranho crescimento branco saindo do seu corpo. Mas aquilo não é uma teia, nem tampouco uma muda de pele. O que você está vendo é algo muito mais bizarro. É o resultado de uma infecção causada por um fungo parasita conhecido como Gibellula attenboroughi. Esse nome complicado é uma homenagem ao naturalista Sir David Attenborough, mas o que ele representa é algo digno de pesadelos. Esse fungo ataca aranhas vivas, invade seus corpos e, aos poucos, as transforma em zumbis vegetativos que, depois de mortas, servem como alimento e base de reprodução para o próprio fungo. É a natureza mostrando que, às vezes, a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer ficção científica. O Gibellula attenboroughi foi descoberto em 2020, mas pertence a uma família de fungos já conhecida por seu comportamento macabro, os fungos entomopatogênicos, ou seja, fungos que infectam e matam insetos. A diferença aqui é que o Gibellula foca exclusivamente em aranhas. Ele começa o ataque lançando esporos microscópicos que se fixam no corpo do aracnídeo. Esses esporos, uma vez em contato com o exoesqueleto da aranha, penetram através da carapaça usando enzimas altamente potentes. Lá dentro, o fungo cresce rapidamente, tomando conta do sistema nervoso da aranha e a forçando a subir em locais mais altos, onde possa ser mais visível e vantajosa para a propagação dos esporos. É uma manipulação biológica completa, que transforma o corpo da aranha em uma verdadeira marionete biológica. O mais bizarro? Todo esse processo acontece enquanto a aranha ainda está viva. Depois que o fungo controla totalmente o corpo da aranha, ele consome seus órgãos internos, um por um. A aranha, sem forças, já paralisada, morre lentamente enquanto o fungo se espalha por todos os seus tecidos. Quando finalmente termina de consumir a vítima, o Gibellula attenboroughi rompe o corpo da aranha, emergindo como uma estrutura branca e peluda que cresce para fora do exoesqueleto. Essa aparência fantasmagórica, quase como se a aranha tivesse sido coberta por algodão, é o que atrai os olhos dos cientistas e também de curiosos. A função disso? Espalhar novos esporos no ambiente, reiniciando o ciclo. E o mais interessante é que esse fungo é tão específico que consegue diferenciar o tipo de aranha que está infectando, adaptando sua estratégia de ataque dependendo da espécie-alvo. A complexidade e precisão desse parasita é algo que desafia o entendimento humano sobre a vida e a evolução. Encontrado principalmente em florestas tropicais da Ásia e América do Sul, o Gibellula attenboroughi representa uma pequena fração de um fenômeno muito maior: o controle biológico por parasitas. Esse fungo é parte de uma teia de relações ecológicas que mantém o equilíbrio da biodiversidade nesses ecossistemas densos e complexos. Ele ajuda a regular populações de aranhas predadoras, impedindo que elas dominem o ambiente e causem desequilíbrios. Ou seja, por mais bizarro que pareça, o Gibellula desempenha um papel importante na manutenção da vida nas florestas tropicais. Mas além da importância ecológica, esse tipo de fungo também atrai o interesse da ciência moderna. Pesquisadores estudam essas infecções como modelos para o desenvolvimento de medicamentos antifúngicos, novas formas de pesticidas naturais e até como inspiração para tecnologias de controle biológico avançado. Afinal, estamos falando de um organismo capaz de invadir um corpo vivo e assumir o controle dele com precisão cirúrgica. Apesar de seu comportamento assustador, o Gibellula attenboroughi não oferece risco direto aos seres humanos. Ele é altamente específico às suas vítimas e não sobrevive fora de habitats naturais muito úmidos e específicos.
Mas o que realmente impressiona os cientistas é a sofisticação do mecanismo de infecção. Esse fungo reconhece sinais químicos da aranha, usa proteínas especializadas para enganar o sistema imunológico do hospedeiro e até espera o momento certo para ativar certas fases do seu ciclo de vida. Isso mostra o quanto o mundo dos fungos é ainda pouco explorado, misterioso e repleto de possibilidades. Aliás, a descoberta do Gibellula attenboroughi abriu portas para que outros fungos semelhantes fossem analisados, revelando que essa estratégia de infecção zumbi pode ser mais comum do que se imaginava. E se esses fungos são tão eficientes assim com criaturas complexas como aranhas, será que um dia poderiam evoluir para algo maior? A ideia de um fungo controlando um organismo vivo parece absurda à primeira vista, mas já inspirou inúmeras obras de ficção. Um exemplo clássico é o jogo e série The Last of Us, onde um fungo semelhante, o Cordyceps, transforma humanos em zumbis. O mais curioso é que esse conceito não surgiu do nada. Ele é baseado em fungos reais, como o Gibellula e o próprio Cordyceps, que já fazem isso com insetos e aracnídeos. A grande diferença entre ficção e realidade é que esses fungos ainda não infectam humanos. Mas o potencial evolutivo dos fungos é algo que a ciência acompanha com extrema atenção. Eles são organismos incrivelmente adaptáveis, resistentes e capazes de viver nos ambientes mais extremos da Terra, de desertos escaldantes a reatores nucleares. Por isso, entender como esses fungos funcionam hoje é fundamental para nos prepararmos para qualquer eventualidade no futuro. E quanto mais aprendemos sobre eles, mais percebemos o quão pouco sabemos sobre os perigos e maravilhas escondidas na natureza. O Gibellula attenboroughi, com seu nome elegante e comportamento monstruoso, é um lembrete de que a natureza está cheia de mecanismos complexos, sofisticados e muitas vezes assustadores. Não estamos falando apenas de um fungo exótico que vive escondido em florestas tropicais. Estamos falando de uma verdadeira obra-prima da evolução biológica. Um parasita que desafia a lógica, o instinto de sobrevivência, e que revela o lado mais sombrio da simbiose natural. Aranhas transformadas em zumbis, consumidas vivas, manipuladas por um inimigo microscópico. Esse é o tipo de coisa que, se não fosse documentado pela ciência, pareceria lenda urbana ou roteiro de filme de terror. Mas não é, é real. E talvez existam outros organismos semelhantes ainda não descobertos, escondidos sob folhas, pedras ou galhos em florestas que o ser humano jamais pisou. E aí fica a grande pergunta. Se um fungo tão pequeno é capaz de tamanha complexidade, o que mais a natureza está escondendo de nós? Se esse vídeo te surpreendeu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar o lado oculto, sinistro e extraordinário da natureza. Até o próximo vídeo.